Leon e Nilce, quero saber o que vocês acham da pressão que os Estados Unidos está fazendo no BRICS, com as taxações e se isso pode acabar com o BRICS. É o Anderson Gustavo perguntando. Tem que falar o nome das pessoas. É, o Anderson Gustavo. Na verdade, não tem uma pressão direta no BRICS ainda. Claro que tem uma retórica já, mas o que a gente sabe que foi aprovado em termos de imposto, primeiro, ele passou 10% em cima de tudo da China, que é um grande país, aliás, o maior país do BRICS, segundo maior do mundo. E ele também está taxando agora alumínio e aço, que tem impacto para países do BRIC, né? Ele aumentou a taxação em 25%, se eu não me engano, sendo que, até onde eu sei, o Brasil é o segundo exportador de aço para os Estados Unidos. Se eu não me engano, primeiro é Canadá, depois é Brasil, depois é México. Claro que isso afeta esses países de forma indireta, mas ainda não tem uma medida que está sendo tomada contra eles. E eu, de fato, não sei como essa coisa pode acontecer, porque eu acho que os Estados Unidos vai começar a sofrer uma pressão inflacionária, já está sofrendo, parcialmente por conta dessas tarifas que o Trump está subindo. Inflação nunca é um fator só, tá, gente? É sempre uma coisa entrelaçada de múltiplos fatores, é multifatorial. Os Estados Unidos agora, por exemplo, estão lidando com um problema gravíssimo da crise dos ovos. Não tem ovo, por conta da gripe aviária que tá à solta lá. A gripe aviária transmite, chega numa fazenda, você tem que sacrificar as galinhas, basicamente. Aí o mercado do ovo tá sofrendo. Isso resumindo de um jeito muito simples, porque tem todo um problema deles indenizarem e o produtor de ovo preferir deixar a doença se alastrar para conseguir uma indenização maior. No fim, esses preços vão subindo. Mas não é só o ovo que está subindo lá, né? Eles registraram uma inflaçãozinha acima do que eles estavam esperando em janeiro. E boa parte disso também é consequência das medidas políticas tomadas, porque vão afetar diretamente o consumo. Só de você pensar 10% de tudo da China, e os Estados Unidos importa tudo da China. China e Canadá são os principais parceiros. Ele voltou atrás nas tarifas que ele ia impor especificamente para o México e para o Canadá, porque os dois países decidiram que iam aplicar a reciprocidade. Então, assim, não que iam aplicar a reciprocidade, mas que iam combater, de alguma forma, também com guerra tarifária. Agora, em relação aos BRICS, eu não sei até que ponto ele vai poder fazer qualquer coisa. O grande problema de medida tarifária para combater qualquer coisa é que tem um limite, que eventualmente a inflação dentro do seu país explode. Guerra tarifária é um recurso escasso. Tá? É um recurso com limite. E eu acho que ele já está, principalmente por conta dos problemas que os Estados Unidos está tendo, porque já vinha de inflação antes, né? A inflação estava na descendente, mas ainda estava. E também por conta dessa crise dos ovos, que nos Estados Unidos é uma base importante da culinária, da cadeia alimentar deles. É o café da manhã deles. Lá tudo tem ovo. Então eu acho que essa coisa está mais complicada agora. Agora, o que pode acontecer de diferente, eu acho, é uma reorganização da ordem mundial, porque eu não sei qual o lugar que o BRICS vai assumir. Porque especula-se agora que o Trump vai querer negociar com Rússia e China, reconhecendo a nova configuração de poder do mundo, né? Uma nova ordem global multipolar. Isso é uma coisa que pode não acabar com o BRICS, mas forçar uma reformulação dele. Isso é que alguns teóricos de relações internacionais já falam e tal, que desde, se não me engano, o ano calculado 2017, algo do tipo assim, a gente não está mais numa ordem unipolar, tá? Global. A gente está numa ordem multipolar. O que é? A gente veio de uma... Depende como você define polaridade também, tá, gente? Tem uma discussão toda aí que eu não vou entrar agora. Isso aí é um semestre de faculdade. O negócio a gente saiu do mundo bipolar, entre União Soviética e Estados Unidos, na Guerra Fria, né? Com a queda da União Soviética, os Estados Unidos sobrou como a única potência do mundo que reinou por muito tempo de forma inquestionada, né? Pelo menos aí umas 2 décadas. Só que agora a gente está vendo a ascensão da China. A China virou a segunda potência do mundo, é inegável o poder dela agora e até a capacidade dela de questionar o poderio americano em determinadas zonas, em determinadas esferas das relações internacionais. E, por fim, a gente teve agora, com esses últimos anos do Putin, a reascensão da Rússia. A Rússia fica como um distante terceiro, tá? Mas ainda assim é um terceiro. Isso porque, claro, a Rússia, se você pegar a economia dela, se não me engano, é menor que a do Brasil e coisa do tipo, mas tem várias coisas que você precisa analisar para entender o que é uma potência internacional, um país como potência, né? Como um polo.
Tem coisas que beneficiam muito a Rússia. Primeiro, toda a tecnologia de guerra que ela já tinha, que ela herdou da União Soviética, toda a estrutura, todo o conhecimento, embora tenha perdido um pouco por má gestão ou falta de dinheiro. E ela tem também a posição geográfica, tá? Uma coisa que, por exemplo, o Brasil não tem. Ela consegue distribuir tropas por terra em vários cenários de guerra, tá? Oriente Médio, leste europeu, vai até ali, leste asiático, né? Se precisar. Então, isso dá um benefício grande para ela, para poder estar presente, caso necessário, em vários cenários de guerra. É um problema logístico, por exemplo, que se o Brasil quisesse se levantar como uma potência militar, ele teria e a Rússia não, porque a gente teria que ter capacidade de deslocar a nossa força para outros locais do mundo. É o problema que os Estados Unidos têm, por exemplo, por isso que tem que negociar base militar em vários locais do mundo. Então a Rússia é um terceiro. E os Estados Unidos vai sentar para redefinir essa ordem. Parece que o Trump tem essa consciência. E a redefinição dessa ordem pode também redefinir o papel do BRICS. O que vai ser do Brasil, sabe? No que vai ser baseada essa ordem? Numa ordem com organização mais ou menos geográfica, né? Umas definições geográficas assim, tipo você tinha na época da Guerra Fria, a maior parte dos aliados da União Soviética ficavam basicamente colados no território da União Soviética. A gente não sabe. Só que eu acho que pode ser o maior fator redefinidor. Eu não acho que o Trump vai gastar mais da bala dele com questão tarifária, porque a inflação já está batendo na porta. Eu não sei não, ele é maluco? Não, é aquela coisa que eu falei. Eu assumo que o cara é racional. Eu não assumo não. Não, você tem que assumir. Mas o negócio é a minha previsão, tá? Como eu vejo o mundo agora da forma mais pessimista possível. É o seguinte, ou o Trump não termina o mandato dele, ou ele vai ter um terceiro. Esse é o meu cenário pessimista, tá? Eu acho que ele vai preparar o terreno para não sair do poder.